A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Vai convidando aí os seus, compartilha aí, compartilha no seu Face aí. Se você quiser abrir outras salas também, para você ficar ao vivo. Olha a Aline aí, Aline, olha quem chegou, Jaraguá tá na área, eita! Glória a Deus, ó, a Zenaide, estamos assistindo em família, glória a Deus, lindo, lindo. Lindo Deus, nossa, eu fico maravilhado, maravilhado em ver as famílias buscando ao Senhor, separando esse tempo para dedicar ao Senhor, né? A gente poderia estar fazendo muitas coisas nesse momento, amados. A gente poderia estar fazendo N coisas, mas nós decidimos escolher esse tempo para estar na presença do Senhor. Nós escolhemos, quando eu digo para vocês que nós escolhemos esse tempo, não fui eu que escolhi, somente eu, não foi só você que escolheu esse tempo, porque esse tempo que nós escolhemos para estar aqui na presença do Senhor, esse tempo aqui, está sendo bênção na minha vida também, está sendo bênção na vida da minha esposa também, está sendo bênção no ministério da CCA, está sendo bênção nas famílias que representadas ali por cada irmão ali dentro da CCA, da Igreja Comunhão Cristã em Adoração. E nós, nesse momento de desespero, de várias pessoas que estão em desespero, né? Nesse momento nós somos uma torre segura, uma torre forte para essas pessoas. Nós podemos ter, a cada dia na live a gente ouve uma palavra, a cada dia o Senhor tem nos dado uma direção, então nós estamos sendo alimentados, então a gente sempre tem uma boa palavra para falar a um amigo, a gente tem uma palavra boa para falar dentro de casa, a gente está em sintonia com o Senhor, nós aprendemos, né, sobre intimidade Ontem nós aprendemos sobre a autoridade que está no nome de Jesus. Jesus, ele recebeu a autoridade e essa autoridade foi dada a todos os filhos de Deus para trabalhar, batalhar e trabalhar sim no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, nós somos referência, e se nós estamos sendo alimentados, é porque o Senhor também quer nos usar, né, para outras vidas. E esse tempo, se nós estamos aprendendo também do Pai, que sejamos bênção. Então esse momento de lives que nós estamos participando, não é somente para você, não está sendo bênção somente para você, mas na minha vida, no meu lar também está sendo uma bênção, né? E que essa cidade, essa nação seja alcançada assim pelo Senhor Jesus, que o amor, né? Que o amor do Pai, que o amor do Espírito Santo de Deus possa assim alcançar as vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria começar aqui também lendo para você um salmo, lendo junto com você, na verdade, em nome do Senhor Jesus, lendo junto com você. Olha só o que a Sâmia colocou aí: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4, capítulo 4, verso de número 9. É melhor ser dois do que um, diz a palavra do Senhor, porque se um tropeça, o outro pode segurar, né? Só que tem outro versículo também que fala que a gente não pode se juntar com uma outra, é um provérbio que fala, né? Que a gente não pode estar junto com uma outra pessoa que seja embriagada, né? Porque se tiver uma cova, ambos cairão na cova, vão tropeçar e vão cair. Então a escolha de quem vai estar ao seu lado também, essa é muito importante também. Amém? Você já está adorando ao Senhor aí? Já está íntimo do Pai? Amém. Melhor ainda quando estamos no corpo. É verdade, Alexandre. Quando estamos no corpo,
É uma benção. Olha a Nathalie aí, ô glória. Seja bem-vinda aí, amada. A Nathalie, uma benção, levita do Senhor. Vai se preparando aí, viu, menina? Deus tem algo grande aí para fazer na sua vida e através da sua vida e do Juninho, viu? Em nome do Senhor Jesus. No Salmo 107, Salmo 107 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e remiu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, olha só, deixa eu baixar esse som aqui. Glória a Deus. Pronto, melhor assim, né? Opa. Pronto, melhor assim. Esse verso 6 do Salmo 107, olha só como nós precisamos estar focados realmente no Senhor. Ó o Gustavo aí, ô Gustavo, seja bem-vindo aí em nome de Jesus. E fique aí, sai daí não, varão. Chama a sua amada aí, vamos acompanhar junto o que o Senhor tem para falar aos nossos corações aí nessa noite, em nome de Jesus. Então, no verso 6, fala assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontraram. Então, quando o coração do salmista aqui estava aflito, ele clamou ao Senhor, na sua aflição clamou ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E nós, na aflição, o que é que nós fazemos quando nós estamos aflitos? O que é que nós fazemos quando nós estamos em tribulação? O que é que nós estamos fazendo quando vem alguma situação de desespero sobre as nossas vidas, né? Olha aí, pastor Belinha quer que você mande um beijo. Beijo, Belinha! Ô, glória! Mais uma criança aí, ó, acompanhando para a glória de Deus. Amém. Amo essas crianças. Glória a Deus, Belinha. Beijo para você. Então, na sua aflição, o Senhor fala assim, né? Deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E quem não for como um pequeno, não pode também entrar nos céus. A palavra do Senhor diz exatamente dessa forma assim. Então, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Glória a Deus, Belinha. Aí, ó, glória a Deus, amém. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia, olha só, ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, quando estavam na situação em que se encontravam, de repente alguém que está nos assistindo aí se encontra exatamente como o salmista aqui está nos revelando através desses salmos. Na sua aflição clamaram ao Senhor e eles os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens,
porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearam lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando reduzidos, são humilhados, com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Aleluia. Então esse Salmo de número 107 aqui, ele fala de várias pessoas, de várias situações que estavam em desespero. E no desespero, eles clamaram ao Senhor. Na sua aflição, várias partes aqui, versículo 13, versículo 6, vários versículos falam aqui que na aflição, na tribulação, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia, e o Senhor os ouviu, e o Senhor ouviu o grito de socorro e atendeu a súplica dessas vidas aqui. E de acordo com esse salmo aqui também, tem também, você que de repente está nos assistindo, passou por alguma aflição. Aí tem duas situações aqui. A pessoa que ainda está passando por aflições e a pessoa que já passou pela aflição, já clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o grito de socorro. E hoje já está alegre. O Paulo que está nos assistindo aqui, hoje me deu uma notícia excelente. A igreja estava clamando pela esposa dele, né, Paulo? E ela já está em casa, está super bem, está se recuperando, para a glória de Deus. E hoje também, louvado seja o nome do Senhor, você também não está ouvindo nenhuma tosse aí, né? Está ouvindo alguma tosse? Não, né? Então, ontem a pastora Simone estava
tossindo muito. Hoje já não está tossindo. À noite, depois da live de ontem, ela ficou muito mal, muito mal. Mas o Senhor renovou, terminou bem, mas o Senhor renovou as forças e hoje ela está engrandecendo o nome do Senhor aqui. Olha lá, só porque eu falei já deu um... Expulsa essa seta aí da sua vida em nome de Jesus. Nós já estamos agradecendo aqui ao Senhor pela cura nas nossas vidas. E na sua vida aí? O que é que o Senhor já fez de bom sobre a sua vida? Né? Então nessa noite é momento de nós agradecermos mesmo ao Senhor. Né? Aos Salmos 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É isso mesmo, Anderson. Ao Paulo aí, glória a Deus, né, Paulo? É isso mesmo, a esposa em casa, para a glória de Deus aí. Eu não vejo a hora de chegar o dia de culto para abraçar todos vocês aí. Muitas saudades, né? Por aqui o Senhor nos permitiu estarmos aqui todos os dias, matando a saudade, mas não é a mesma coisa que estar presente, né? Então, Deus é maravilhoso e Ele vem, sim, Ele vem com socorro. Ele é socorro bem presente na hora da aflição. O Senhor ainda diz pela palavra assim, clame a mim, no livro de Jeremias, né? Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Não é isso que está escrito na palavra? É isso, não é? Glória a Deus. Amém, amados? Eu queria convidar a Simone para que estivesse se assentando aqui já, em nome do Senhor Jesus. Ela tem uma palavra, na verdade ela vai continuar conversando com os irmãos, o que ela estava conversando ontem, né? Vai continuar. O Paulo aí, glória a Deus, aleluia. A esposa em casa, amor. Deus bom, né? Deus maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Todo mundo fiel aí, ó, 20 pessoas, 21, agora entrou mais uma. Glória a Deus. Deus é bom, né? Porque eles mesmos são evangelistas. É porque eles compartilham. E aí a família entra e outras pessoas são alcançadas. Ô Camila, cadê a Andréia, hein? Oi, a Betânia também está nos assistindo aí, meu amor. Olha lá, Betânia. Eita, Deus Betânia, Deus glória a Deus. Deus maravilhoso. Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração. E vai continuar falando aí, em nome do Senhor Jesus. Melhor que eu não atrapalho ninguém, né? Isso. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Eu espero que sim, né? Glória a Deus. É isso aí, Camila. Hermonites. Repete aí, irmãos. Hermonites, Hermonites, Hermonites. Viu? Glória a Deus, aleluia, é isso aí, a Betânia tá aí, ó, Deus abençoe, é isso mesmo. Olha lá, oi pastora amada, saudade grande, Aline, lá de Jaraguá. Linda. Deus abençoe, meu amor, saudade de vocês, viu? Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, amém. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria continuar refletindo um pouquinho com vocês sobre a questão da oração, da intercessão. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas muitas vezes, eu até marquei aqui, muitas vezes a gente acha que a oração é oração. Lógico, oração é oração. Porém, a gente se esquece que existe vários tipos de oração. Então, existe vários tipos, não que Deus falou, essa é a oração de calma, não é isso. É que dependendo qual é a motivação, qual é a forma como você vai se colocar, é um tipo de oração. Sim. Então, a gente só tem que tomar cuidado, por exemplo, assim, ó, a oração da fé, por exemplo, é a oração que você sabe qual é a vontade de Deus que está revelada na sua palavra.
Então, o que que acontece? A oração da fé, você não vai terminar ela falando assim, se for da tua vontade. Por quê? Porque se você fala desse jeito, já não é oração da fé baseada na palavra de Deus. Já é uma oração que você realmente, se você fala seja feita da tua vontade, é quando você não sabe qual é a vontade de Deus naquela situação. Então fica meio contraditório, sabe? Por exemplo, Senhor, por favor, me cura se for da tua vontade. A vontade de Deus não é curar? Aleluia. Então a gente não termina a oração assim, Senhor, se for da tua vontade. Porque a gente sabe qual é a vontade de Deus na sua palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque e tem a oração, por exemplo, que é a oração intercessória. Essa oração intercessória é aquela que você se coloca, né, no lugar em favor do próximo, em favor do seu outro, né? Então, o que acontece? Agora, irmãos, vamos ficar ligados aí, em nome de Jesus. Firme e forte, depois a gente se cumprimenta, conversa sobre a vida, sobre outras coisas. Mas vamos ficar ligadinhos no que eu vou falar, porque é muito sério o que eu vou dizer agora. E nós estamos caminhando nesse entendimento, nessa descoberta de como a gente tem que se proceder, né? Como nós devemos nos proceder em oração. Então, a oração intercessória é aquela que você toma o lugar da outra pessoa e você luta pela causa do outro, né? Então, é uma coisa muito linda. Tem oração de entrega, tem oração de concordância, tem oração de adoração, tem oração de consagração, né? Essa sim, a oração de consagração é bem assim, Senhor, eu me consagro diante de ti, mas seja feita a tua vontade, me leva para onde o Senhor quer. E aí já é uma oração diferente, né? Então, não é sempre que a gente fala assim, seja feita a sua vontade. Porque tem orações que você declara a palavra, não existe o se. Quando você está declarando a palavra, você sabe que a palavra é real e ela é verdadeira. Então, é para aquele momento e ponto. Você sabe qual é a vontade do Senhor, né? E a gente estava conversando ontem sobre uma situação, inclusive, vocês lembram que eu até falei que a terra foi dada aos homens? O que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. Sabe aquela coisa? Se Deus sabe o que a gente precisa, por que a gente precisa orar? Lembra que eu até falei sobre isso com vocês? Deixa eu mostrar um pouquinho o que é que acontece nessa situação. Vamos entender um pouco. A Bíblia, ela é muito clara, porque a gente acaba entrando em contradição, porque a gente diz que Deus reina, que Deus reina. Se Deus está reinando e Ele está no controle, então Ele está no controle e Ele está reinando a favor das guerras? Não é isso, não é dessa forma. A gente tem que começar a perceber, a entender um pouquinho essa questão do Deus tem todo o controle. Por quê? Porque senão a gente vai achar assim, bom, se ele tem todo o controle então, e é ele quem controla, então Deus bagunçou tudo. Não é isso, viu, irmãos? Então, o que acontece? Deus, se a gente for parar para pensar, lá no início, a Bíblia diz, olha só, para vocês entenderem como Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz lá em Gênesis, olha só, Gênesis capítulo 1, deixa eu colocar aqui, pega meu mouse aí, amor, por favor. Deixa eu só colocar aqui para eu procurar. Olha que interessante que é isso, irmãos. Nós estamos ao vivo, né? Então a gente vai fuçando aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só. Então, 26 e 27. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Olha só. Então, lá no início da criação, vamos lá. Lá no início. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem, isso é na criação. O homem não tinha pecado ainda, não tinha nem existia ainda. Olha lá. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, olha só. Ou em outras versões fala, eu te dou o domínio. Percebam? Olha, vamos, presta atenção do que a gente vai começar a refletir sobre isso. Sobre todas as obras, olha só, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e diga, seja férteis. Ou seja, Deus abençoou e disse, vai. O que acontece aqui? Deus, a gente está olhando aqui na palavra de Deus, que Deus, ele deu o domínio. Olha só, o Senhor, olha quando a gente coloca aqui, ó, disse assim, o Senhor disse assim, e eu te dou o domínio. Entenda uma coisa, irmãos, quando Deus fala que o Senhor deu o domínio, ou seja, o Senhor, ele fez o mundo, ele fez toda a abundância do mundo, que a gente está lendo aqui em Gênesis, e ele fez o seu homem, que era Adão. A partir daí é o que a gente está lendo. Eu te dou o domínio. Deus, ele não disse, presta atenção como isso é sério. Deus, ele não disse, eu vou dominar através de você. Entendem o que eu estou dizendo? Deus está dizendo, eu te dou o domínio. Ele disse, eu vou te dar o domínio, como nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 26. O que ele está dizendo em outras palavras? Ele disse, dou-te o domínio, eu vou te dar o domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Depois que ele construiu a terra, que ele fez todas as coisas, lá no sexto dia ele fez o homem, ele fez assim com o homem, ó. Toma. Lembra que eu falei ontem para vocês de autoridade? O que ele fez? Ele pegou a autoridade, o domínio que era dele, a terra estava no domínio dele, que ele fez o quê? Ele construiu o homem, fez o homem na inspiração, construiu não, fez o homem. O que ele fez? Eu te dou o domínio. Ele não falou assim, faz, mas eu vou dominar por você. Não. Ele deu o domínio para o homem. Agora, Adão, nesse momento aqui em Gênesis 26, verso 26, diz assim, agora, pelo que a gente leu aqui, a gente entende que o quê? Adão agora tinha o domínio sobre a terra e sobre este mundo. Então, se a gente for parar para pensar, irmãos, originalmente lá no início, de certa forma, Adão, ele era o Deus deste mundo. Ou seja, Deus dominando o céu. Ah, que lindo que é isso. E Adão dominando a terra. Deus tinha autoridade, Deus deu autoridade para ele. Só que a gente esquece de uma questão. Adão era um com o Senhor. Corpo, alma e espírito de Adão fluindo de uma forma linda, sem pecado. Ou seja, ele tinha sabedoria dada por Deus para dominar a terra, para fluir na terra. Foi ele que deu nome aos animais. A Bíblia diz coisas assim, por isso que eu falo, a gente tem que voltar ao livro do Gênesis para entender muitas coisas hoje, que muitos homens de Deus que parece que não lê a Bíblia. E não entende o que é que aconteceu. Deus, ele deu domínio, ele não falou, eu vou dominar através de você. Deus, ele deu domínio e descansou, essa área é tua, você cuida agora dela porque você tem sabedoria e nós somos um aqui e você vai cuidar. Só que o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? A gente percebe que o quê? Que Adão, olha que interessante, Satanás, ele veio, porque ele já tinha se rebelado contra Deus, e ele atuava no mundo espiritual. Satanás, ele veio e contou um monte do quê? De mentiras para Adão. Contou para Eva e Eva depois passou para Adão. Tudo bem. Contou um monte de mentiras. O que aconteceu? Adão cometeu uma grande traição diante de Deus. Eles tinham uma sintonia, eles eram amigos íntimos. Aleluia. O que aconteceu? Ele não entrou na mesma sintonia com Deus. Naquela hora ele virou e falou assim, não, agora você vai ser meu amiguinho, eu vou dar ouvidos a você. Ou seja, ele não deu crédito. E o que acontece? Ele se vende a Satanás, ele se vende ao comércio, que Satanás já tinha feito o comércio no céu antes. Ele se vende a Satanás e o que acontece? Satanás passa a ter... Lembra que eu falei para vocês que Deus deu o domínio para o homem? O que acontece nesse meio aí? Deus não podia intervir, porque Deus deu, que é o livre-arbítrio, mas Deus repassou para ele a terra. O que acontece agora? Satanás, através da postura do homem, de dar ouvido
o que acontece? A Bíblia diz, nós somos escravos daquilo que nós obedecemos. A partir daí, o mundo que era do homem para o homem dominar, passa a estar nas mãos de quem esse domínio, irmãos? Jesus. Passa a estar nas mãos de quem esse domínio? Passa a estar nas mãos de Satanás. Segundo a Coríntios, vamos lá. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4. Opa, pus um monte de coisa aqui. Capítulo 4, verso 4. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Tá dizendo assim: o Deus, que é letra minúscula, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste mundo é agora quem? Como a Bíblia diz, o Deus desta era, ou o Deus deste século. Então, olha só, quem é que passa a ter o domínio agora do mundo? É o diabo. Então, o diabo, Satanás, agora, ele começa a ter domínio sobre a terra. Tanto é que o pecado começa a atuar e até a natureza, guarda isso, até a natureza geme por conta do pecado. Até a natureza geme por conta do pecado. E é óbvio, praticamente, esse homem que caiu, que se afastou de Deus, deu a terra para Satanás. Satanás começa a atuar, então a partir desde aquela época, o que acontece? Satanás começa a ser o Deus deste século, deste mundo. Deste mundo. E aí, o que acontece? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele tem, por enquanto, o arrendamento, né? Só que, o que acontece? Ele vai ter isso até um certo tempo. Só que enquanto ele está dominando, a gente não pode esquecer que foi o que eu disse no início, né? Que Deus, ele entregou o domínio, só que, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus vai voltar a reinar aqui. Aleluia. Só que ele vai voltar a reinar no milênio. Só que antes disso, quando a gente fala a vontade de Deus seja feita no céu ou na terra, não é que a vontade de Deus seja feita na terra toda, porque tem uma situação aí que quem está dominando é o diabo. Por isso que agora, Deus, ele nada pode fazer na terra, a não ser que alguém aqui embaixo peça para ele atuar na terra. Aleluia. E aí, o que acontece? Uma outra questão que é muito importante a gente entender, que é uma questão muito séria, que é o quê? A vontade de Deus não pode ser feita na terra como um todo. A vontade de Deus só é feita a vontade de Deus na vida daqueles que se entregam a Ele. Aí sim, é muito lindo, por quê? Porque a vontade de Deus em 2 Pedro diz assim, que não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos chegam ao arrependimento. Porém, nem todos se arrependem. Nem todos se arrependem. Ou seja, quando nós, seres humanos, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, fazemos de novo a ponte. Jesus, ele faz a ponte e nos liga de volta a Deus. Aleluia. Agora Deus, ele começa a reinar no homem, não na terra como um todo. Ele reina no homem, naquele que crê que ele é Senhor, ou seja, este homem agora, que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, começa a receber no seu espírito a vontade de Deus. Então, o reino de Deus começa a se cumprir dentro dessa pessoa que aceita Jesus. Vocês percebem, irmãos? Por quê? Qual é o poder da oração intercessória? Aleluia! Sabe por quê? Porque essa pessoa que está orando agora, ela está em sintonia com Deus. E ela ora segundo a vontade de Deus.
Por isso que a oração verdadeira é aquela que daquele crente convertido, que está em sintonia com Deus. Porque ele ora realmente de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu falei para vocês ontem? Não é uma oração anteontem, que não é uma oração egoísta, mas é uma oração crendo naquilo que está em Pedro, em 2 Pedro 3,9, que a oração é que para que todos cheguem ao arrependimento, para que ninguém se perca. Por isso que a base da oração intercessória é o amor, irmãos. A base da oração intercessória é o amor. Vocês estão aprendendo um pouquinho sobre oração? Aleluia, glória Vocês a não, Deus. o Daniel ele pôs lá no Face para mandar para outras pessoas, por isso vocês estão ouvindo outra voz. Então o que acontece? A oração intercessória, ela é baseada no amor. Sabe? Por quê? Porque vocês concordam que se Deus estivesse dirigindo e dominando na terra, a terra não estaria assim, irmãos. E é contraditório, né? Por isso que as pessoas falam assim: que Deus é esse? Olha as coisas que estão acontecendo na terra. Irmãos, Deus não está dominando na terra. Ele está dominando no céu. Ele ainda vai reinar na terra. Mas por enquanto, nós somos o porta-voz de Deus aqui na terra. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Acha depois esse versículo. Que o mundo está no maligno. Que a terra, ela jaz no maligno. Essa terra, ela vai ser restaurada. Mas enquanto não, nós somos os representantes porque somos ligados com Deus. Fomos ligados com Deus. Então, nós somos só peregrinos na terra. Essa terra não é nossa. Essa terra ainda tem um domínio maligno. Por isso que existem guerras, por isso que existe vírus, por isso que existe um monte de coisa. E que a gente às vezes não tem o controle. Qual é o nosso papel? De avançar com gemidos inexprimíveis, junto com o Espírito Santo que ora com gemidos inexprimíveis. E aí nós vamos avançando, irmãos. Então a gente tem que realmente entender isso. Por isso que a gente entende quando a Bíblia diz ali em Efésios 6,18. Olha só, Efésios. 1 João 5,9. Jaz no maligno. Ah, vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei que o mundo está no maligno? É 1 João 5, Aqui, ó. 9. Olha só. Não. Não é esse? 1 João? É o Não. quê? Não? Então, peraí. Não é. Ele falou de um versículo, mas antes disso, enquanto ele procura, olha só, depois você procura aqui, confere, tá, meu amor, por favor. Ó, Efésios 6,18, olha o que diz. Efésios 6,18. Olha o que diz. Orem, o Efésios 6 é quando fala, não é 1 João 5,9 não, viu, Sâmia? Olha só, Efésios 6,18 diz assim. Efésios 6 vem falando das armaduras de Deus. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem, olha só, na oração por todos os santos. Olha só que interessante. Quando se você for olhar numa Bíblia que é amplificada, que ela é mais detalhada, nesse versículo que fala com toda oração e súplica, lá quer dizer ora com toda oração e súplica. Ou seja, tá querendo dizer que é para nós orarmos com todos os tipos de oração. Ou seja, é 1 João 5,19, não é isso? É. A Sâmia já arrumou aqui. Fui eu. Ah, foi você? Ah, pensei que fosse a Sâmia, Igreja CCA é você, né? Olha só, quando Deus fala ore com toda a oração e súplica, na verdade é com todos os tipos de oração. Ou seja, usa cada tipo de oração em cada oportunidade. Então, é o que eu disse antes, né? A gente tem que entender o motivo pelo qual nós estamos orando. 1 João, então vamos lá. 1 João 5,19. Olha lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo... Irmãos, olha que lindo. Vocês não... Tá vendo? Nesse contexto que eu tô explicando, tá dando para entender.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o mundo está no maligno. O mundo está sob o domínio do maligno. Então, meus irmãos, é o que eu vou fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, ele está às portas? Ele está. Coisas ruins vão acontecer? Nós fomos avisados. Por que a gente está assim? Ah, olha o que está acontecendo. Olha esse vírus. Meu Deus, o que vai ser? Nós não estamos sendo avisados quanto tempo que as coisas vão acontecer e algumas coisas vão piorar. Ou seja, o povo de Deus, por que está desesperado? Porque nós fomos avisados e estamos sendo avisados de muitas coisas. Sabe? Então, o que acontece? Nós temos que começar a perceber isso. E nós temos que perceber, eu quero que vocês abram a palavra de Deus agora, que é o que eu ia falar sobre isso outro dia também. Quanta coisa para falar, hein, pastora? Olha lá. Meu papai, hoje Deus está fazendo algo diferente, hein? Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Eu estava pensando sobre a questão da oração intercessória e da oração e dos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo fala, né? Que a palavra... Eita, coisa amarga! Bom, né? Amor, você tá pondo com casca e tudo, eu acho aqui. Isso, mas é isso mesmo que vai te sarar a mulher de Deus. Olha só. Para de conversar, Will. Olha só. Romanos capítulo 8, verso 14. Olha, o Will tá tão lindo. Ontem eu vi o Will tá sem barba. Eu vi pelo WhatsApp, viu? Pelo vídeo. Não foi porque eu fui lá, não. Romanos 8, 14 diz assim, começando a palavra de Deus. Presta atenção, depois a gente vai parar um pouquinho no verso 26, que fala do Espírito Santo. Se vocês forem parar para pensar, Romanos capítulo 8, lá no início, começa falando... Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha lá. Romanos 8, o inteiro, tá? Diz assim... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí começa a falar algumas coisas, tal. Aí no verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Lembra que eu falei no início que pelo pecado o mundo foi dado a Satanás e agora todo mundo está no maligno? Ou seja, aqueles que não teve encontro com o Senhor continuam atuando como os filhos da desobediência. Romanos fala isso, Romanos 1 fala isso. Grava aí, marca aí, amor, que nós vamos ler Romanos 1. Olha só, o que acontece? Aí ele fala, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Lembra que eu falei? Esse que vive segundo a carne é aquele que entrou da queda lá atrás e continua atuando como os filhos da desobediência. Olha só, depois a gente vai ler Romanos 1. Depois, o que acontece? Mas quem vive de acordo com o Espírito, olha só, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vocês percebem? É muita reflexão, né? Vocês percebem que aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, ele sabe o que Deus quer e ele é dirigido por Deus. Ou seja, Deus, através dessa pessoa, tem acesso à terra. E aquele que tem o Espírito, ele tem o Espírito, na verdade... A mente voltada para o que o Espírito deseja. Por isso que esse que tem o Espírito Santo e que é convertido de verdade, ele vai na contramão. Porque o mundo não está no maligno. O mundo não vai entender aquele que é dirigido pelo Espírito. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Porque o mundo não vai... Lembra que eu disse ontem, foi ontem, anteontem, sei lá, eu já disse tanta coisa... Que aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, ele entende as coisas do Espírito.
Ou melhor, só entende as coisas de Deus aquele que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo entende, ele decifra as coisas de Deus. E aí o que acontece? Olha só, verso 6. Romanos 8, verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você entrou em desespero, você não foi conduzido pelo Espírito. Porque a mentalidade, a mente daquele que tem o Espírito é mente de paz. É mente de paz e de vida. Olha a coisa linda isso. Aí diz lá, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ela vai se desesperar. Por quê? Tá muito amargo isso aqui, não aguento não. Por quê? Não se sub... Faz um mais levinho, por favor, que eu vou começar a tossir por causa que o negócio tá pegando aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não pode, por quê? Porque não tem o Espírito regenerado e não tem acesso. O Espírito Santo não manifesta. Não traz à memória aquilo que é da esperança, porque não é um com Deus. Não está na mesma sintonia com Deus, vocês podem ver. Por isso que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque lá na queda, ela está atuando igual os filhos da desobediência, com essa mesma pegada aí de Satanás que Deus, ele acabou pegando a terra, né? Olha só, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, Paulo dizendo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aleluia. Se a gente, pode ver, então se a gente for parar para pensar, quando os irmãos em Cristo entram em contradição, um deles não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não traz divisão dentro da própria família. Eles falam a mesma língua. Vocês percebem isso? Então, o que acontece? E é muita confusão. Então, tem alguns aí que não estão sendo conduzidos pelo Espírito em algumas coisas, né? E por isso que também uma coisa, uma aspas aí, não adianta você falar para aqueles que não conhecem, não têm Cristo dentro do coração. Porque eles não vão entender a sua linguagem espiritual. E aí, o que acontece? Olha só, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, porque nosso corpo vai se definhando. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ou seja, o que habita em nós, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Aleluia. Se ele habita, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para ser sujeito a ela, mas se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aí no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Mas nós recebemos o Espírito, verso 15. Espera aí que eu vou voltar agora nas minhas anotações. Verso 15. Mas nós recebemos, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não receberam o Espírito que os escravize, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Olha que lindo, irmãos. Aqui está dizendo que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E se nós temos esse Espírito de Deus,
nós somos adotados como filhos e podemos clamar, Abba, Pai. Eu não sei se vocês sabem, mas essa expressão aqui do versículo que nós estamos lendo, que é o versículo 15, da Abba, Pai, essa expressão, ela é derivada de um termo lá do aramaico que significa pai ou meu pai. Essa expressão foi a mesma expressão que Jesus, lá em Marcos 14, verso 36, o Senhor Jesus disse assim, no momento da sua morte, né? Abba, Pai, tudo te é possível. Olha só, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, esse versículo, Jesus estava chamando o próprio Pai de Pai. O Abba, Pai, irmãos, é um nome, uma palavra que é uma palavra que a gente usa para quando a gente quer remeter a uma figura paterna de Deus. Então, o que acontece? É uma figura paterna e sagrada de Deus, ou de Jesus Cristo que nos acolhe, que nos sustenta. Ou seja, vamos juntando agora tudo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos feitos filhos. E quando nós somos feitos filhos, nós podemos clamar Pai. Ou seja, Deus, ele entra nas nossas vidas com a figura de pai, de protetor. E aí eu pergunto, você que é pai, você não faz tudo pelo seu filho? Você deixa o seu filho passar por uma ameaça? Você protege ou não protege o seu filho quando você vê ele numa ameaça? Protege. E a Bíblia ainda diz mais, que o Senhor, Deus, nos fez filhos e nós somos salvos. E Ele nos deu o Espírito Santo como garantia dentro de nós. Então a gente tem que começar, olha aí, a partir daí no verso 6, começa a falar, olha lá, que é o que eu estou dizendo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, junto com Cristo somos herdeiros, somos participantes. E se somos de fato participantes dos seus sofrimentos, como Cristo sofreu, para que também participemos da sua glória. Aí ele começa a falar, olha só, quer dizer, eu me identifico com Deus através do Espírito Santo, sou filho, e já que eu sou filho, eu sou participante. E se eu sou participante, eu também sou participante do sofrimento de Cristo. Da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, eu também posso morrer, mas eu também vou ressuscitar, porque o Espírito Santo me garante isso. Aí no verso número 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, a natureza criada, a nossa natureza, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É aquele que nasceu de novo, que faz ligação com Deus e começa a ser instrumento de Deus nessa terra que é dominada pelo maligno. Olha só. Pois ela foi submetida à futilidade, à natureza, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Olha só. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, ou seja, a terra paga um preço por causa do pecado, irmãos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Isso é o que? É uma oração de intercessão, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, ou seja, o que é isso? A redenção do nosso corpo, porque o nosso corpo aqui vai morrer. O nosso corpo aqui, a Bíblia diz que o nosso corpo aqui ele não herda céu, mas ele vai ser transformado. E aí diz assim, ó, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança.
Quem espera por aquilo que está vendo, peraí que eu vou concluir tudo isso. Mas se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aí ele fala assim, olha, verso 26. É 26 que nós estamos? Verso 26. Também, olha só, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Irmãos, quando a gente fala assim que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, se em outras versões sai, ele nos assiste em nossa fraqueza, é que o Espírito Santo sabe que nós humanamente somos fracos e inconstantes. E o que ele faz? O que é nos ajudar em nossa fraqueza? Não é ele fazer por nós, que muita gente fala assim, já que o Espírito Santo agora intercede com gemidos inexprimíveis, intercede aí, o Espírito Santo, que eu não vou fazer nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que o Espírito, ele ajuda, ou seja, como? Ele nos sustenta, ou seja, ele está junto conosco, nos apoiando e nos dando força contra as nossas fraquezas. É como se ele tivesse assim, ó, não desiste não, vai lá, eu tô com você, abre a boca, vamos, não desanima não. Ou seja, ele está ali contra a nossa fraqueza, nos sustentando para que a gente possa continuar caminhando. A Bíblia diz que nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Porque tem muita gente que acha o quê? Sabe o quê? Que o Espírito Santo agora faz toda a obra. Não é isso. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai fazer as nossas orações, vai orar no nosso lugar. Mas sabe o que a Bíblia fala? Olha só, o Espírito nos ajuda. Não é isso que está na sua Bíblia? Na minha também. Nos ajuda em nossa fraqueza. Ele é o fortalecedor. Vocês sabem que quando em João 14 fala lá, a Bíblia diz lá em João 14 que Jesus orando ao Pai e fala assim, ó, eu vou orar ao Pai e ele vai dar outro consolador, a fim de que esse consolador, que é o Espírito Santo, vai estar com vocês. Ele vai ser o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber. Ele habita conosco e vai estar dentro de vocês, com as minhas palavras, tá? Aí Jesus fala, porque ele está indo para o céu. Aí ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, que isso aconteceu lá em Atos, quando o povo estava reunido em oração e o Espírito Santo veio e fortaleceu o povo. Olha só, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar. Irmãos, lembra que eu falei para vocês que a terra está no domínio de Satanás? Porém, nós que aceitamos Jesus, Jesus reina em nós. É isso que acontece. O Espírito Santo foi dado para nós e ele está em nós para potencializar esse reino. E para que através disso a gente possa ter, aleluia, ousadia para declarar. Porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona dentro de nós e fala, abre a boca, declara a vida. Declara, porque quando você declara, eu posso atuar e eu posso ir trazendo, ou posso abrindo o entendimento daqueles que não têm. Se nós não orarmos, Senhor, irmãos, as vidas não vão ser alcançadas. Se nós não orarmos, nós não temos que orar neste momento só por cura. Nós temos que orar neste momento por salvação. Nós temos que orar neste momento com ousadia e intrepidez, porque Cristo reina em mim. Ele não pode reinar no mundo, aleluia, vocês estão entendendo? Mas ele reina em mim, ele reina em você. Por isso que Satanás quer que você feche a boca. Por isso que Satanás quer que você não abra, que você não declare, que você não ora. Percebe por que você tem desânimo de orar? Percebe por que você não consegue abrir, às vezes declarar? Só quer ouvir a oração e falar amém. Não, você agora é convidado, tanto comigo, tanto quanto eu sou. Você é convidado para abrir a boca e declarar vida no nome de Jesus. Porque ontem nós lemos, nós somos sacerdotes de Deus. Tá se encaixando as palavras, irmãos? Nós temos a autoridade de Deus para declarar. Quando nós abrimos a boca, Deus vem e age na terra. Aí ele pode reinar através de nós. Eita, Deus lindo!
Porque eu tô falando, o Espírito Santo tá falando comigo e tá enchendo eu, assim como deve estar enchendo você. Quando você abre a boca, Deus reina. Aleluia. Glória a Deus. Slogan, hashtag, quando você abre a boca, Deus reina. Glória a Deus. Quando você abre a boca, Deus reina. Eita Deus! Caiu a ficha pra você? Ou só caiu pra mim? Quando você abre a boca, Deus reina. Sandra, que tá aí longe, que tava angustiada ontem. A Sandra do Juca, ou a Sandra, qualquer Sandra, não sei qual era que tava angustiada, acho que era a Sandra do Juca. É a Cataldi. A Cataldi. Quando você abre a boca, Deus reina. Aleluia. Quando abrimos a boca, Deus reina através de nós. Oh, aleluia. Deus reina. Quando você abre a boca e você declara do Espírito, porque é o Espírito que está dentro de você. E você vai orar sem egoísmo. Você não vai ficar orando só pela sua família. Você não vai ficar orando só para o seu corpo não ter doença. Você não está orando só para Deus não deixar faltar comida para você. Não, o seu olhar não vai ser egoísta. O seu olhar vai alcançar o mundo. O seu olhar vai alcançar vidas. O seu olhar vai alcançar moradores que estão em estado de rua. O seu olhar vai alcançar vidas que não conhecem você e que você não conhece elas. Porque aí você vai estar orando, assim como Telly Osborne falou. Nós vamos orar para os pecadores que estão lá fora. A igreja é para ir para fora, irmãos. A igreja é eclésia, somos chamados para fora. Não somos chamados para ficar entre quatro paredes. Por isso que a igreja avança, mesmo não podendo abrir as portas físicas. Aleluia. A igreja avança. Eu e você avançamos. Percebe? Eu tô orando agora, não é de mim, eu tô falando não é de mim, eu tô falando da autoridade do Espírito Santo. É que flui dentro de mim. Isso não vem de mim, irmãos, não dá honra pra mim. A honra é para o Senhor. Porque é Ele que fala através da minha vida, porque Ele quer que você se levante. Ele quer que você sacode a poeira e dá a volta por cima. Por isso, não importa quantos dias eu e você estaremos fechados. Não importa. Não importa. Aleluia. Santo Deus, tenha liberdade mesmo dentro de nós. Tenha liberdade nessa minha irmã, nesse meu irmão que está desanimado aí, que não sabe quem é. A partir de agora, você sabe quem você é? Você sabe? Aleluia. Pois eu sei. Você é filho. Você tem o Espírito Santo dentro de você. A partir de agora, você tem o Espírito Santo que ajuda na sua fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito, ele intercede por nós para a gente continuar a orar. Aleluia. Não é ele que ora. Oh, santo, santo. Ele intercede por nós, porque ele vê dentro de nós o selo. Que é ele mesmo, né? O selo. O Espírito Santo vê que nós estamos titubeando. O que ele faz? O que ele está fazendo comigo? Levanta. Eita lá. Oi, cantar a balança. Aleluia. Aleluia. Ele não vai me parar. Ele não vai te parar. Ele não vai te parar. Teve um dia que eu estava ministrando aula lá em Santo André. Eu não sei se a Iris e o Alessandro estavam nesse dia. Eu acho que não, porque tinham sido convocados para uma reunião. Eu não sei. Mas teve uma pessoa que caiu ali endemoniada. Na verdade, eu vou contar esse testemunho, irmãos. A gente estava numa roda, orando. Eu não era nem pastora na época. E a gente estava orando. Daqui a pouco uma pessoa na roda atravessou, veio até mim, olhou para o meu olho e disse assim: ele mandou te dizer que se você não parar, ele vai te matar. Essa pessoa que estava sendo instrumento de Satanás virou as costas, voltou para a roda, deu a mão e continuou como se nada tivesse acontecido, irmãos. Irmãos, eu olhei ele indo. Foi o Espírito Santo que me impulsionou. Eu fui na direção dele, pouquinho da direção dessa pessoa. Olhei para ele. Oh, aleluia, e falei assim: Satanás, você não vai me parar. Sabe por quê? Sabe por quê, Satanás, você não vai me parar? Porque eu amo o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por que você não vai me parar? A Iris lembrou aí. Glória a Deus, Iris. E não é isso mesmo, Iris? Você não vai me parar. Por quê?
Porque eu amo, e quanto mais eu falava que eu amava Jesus, a pessoa foi contorcendo, ela não se aguentava. E eu comecei a rir da cara de Satanás, eu falava assim, eu não vou parar, sabe por quê? Meu poder não tá em mim, o poder não tá em mim, tá no Senhor Jesus que me capacita, e eu vou abrir a boca, porque da minha boca vai sair virtude, e vai sair, eu tô falando agora dessa forma pra vocês, mas eu falei assim, eu não vou parar, e ria, e eu falava, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou. Irmãos, quando eu comecei a falar bem quietinho com ele ali naquela roda, ele caiu e começou que nem uma cobra no chão. E começou que nem uma cobra. E aí nós expulsamos aquele demônio da vida daquela pessoa. E ela foi liberta e nós continuamos firmes e fortes. Agora eu vou dizer para você, com autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Porque você pode até ser intercessor ou não e pode estar desanimado. E é natural que você esteja. Mas no poder do nome de Jesus. Aleluia. E crendo no Espírito Santo que habita dentro de mim. Senhor. Na autoridade no nome de Jesus. Com ousadia e com intrepidez. Eu declaro sobre você vida. Levanta! Em nome de Jesus. Seja instrumento na sua casa, seja instrumento na sua família. Não se veja de vítima porque você não é vítima. Você é homem, você é mulher de Deus. Você é mulher e homem de Deus. Você reina na terra porque Deus habita em você. E quando Deus habita em você, Ele reina através da sua vida. Ele te dá autoridade. Para de se achar vítima. Em nome de Jesus. E você vai andar e você vai ser cheio da alegria, da paz. O Senhor vai tirar todo o medo. O Senhor vai tirar todo o pânico. O Senhor vai tirar toda a escravidão da mente. Em nome de Jesus. Aleluia. Oricantarabalás. Aleluia. Oricantolererabalás. Oricantarabalás. Glória a Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor agora, ela é viva, ela está fluindo vida. Ela está tirando o teu medo. Oricantarabalás. Em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver alguém aí na tua casa doente, bota a mão na cabeça dessa pessoa. Glória E declara a vida de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse mundo está cheio de gente que não tem Jesus e que precisa da paz do Senhor Jesus no coração. Que você seja movido agora pelo Espírito Santo. Enquanto ele geme. Agora, que da forma como eu estava vendo. Dá água para mim, amor? O que eu estava falando? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O que eu estava falando, irmãos? Deus é lindo. Aleluia, Senhor. O que eu estava falando? Eu estava falando que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Vocês tinham parado de pensar isso? Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Não é que ele ora por nós. Com gemidos inexprimíveis. Sabe o que o Espírito Santo... Olha, irmãos, que coisa mais linda. Na tradução amplificada, quando estava falando da palavra do Espírito Santo lá em João 14, que ele é o Consolador, e que ele vai nos lembrar de tudo que o Espírito que Deus disse. Olha só, o significado do Espírito Santo, que é paracleto, que é advogado, traz outros significados. Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. O Espírito Santo não é enviado para fazer o trabalho dos cristãos no lugar deles.
ele é enviado para ajudar os cristãos a fazer esse trabalho. Deus conosco, Rafa, o Emanuel. Irmãos, por isso que Jesus falou, fica lá e você vai receber poder do alto quando o Espírito Santo vir sobre vocês. E aí vocês vão caminhar. Porque nós somos homens e mulheres vivos na terra, no poder do Espírito, para levar vida àquele que não tem vida. Irmãos, e ainda ele fala mais ainda, olha que lindo. Ele fala mais ainda. Ai, como Deus é lindo. Ele não vai fazer oração por nós, mas ele vai capacitar nós fazermos. A capacitação vai vir dele. Vai vir dele. Ou seja, não é ele que... Porque se fosse assim, se ele orasse por nós, ele ia ser responsável por tudo? Não. Quem é responsável pela nossa vida? Somos nós. Quem é responsável pela propagação do evangelho? Somos nós. Quem é responsável pela nossa vida de oração? Somos nós. Vocês percebem? Irmãos, olha só que Deus lindo. Olha só que Deus lindo. Quando ele fala assim, olha que Deus lindo, presta atenção nisso. Quando ele fala do verso, continuando aqui do verso 26, 27, né? O Espírito ajuda, porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, continuando aqui. E aquele que sonda os corações conhece, olha só, a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, vamos prestar atenção. Olha o que ele disse, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele nos dá força e que quando a gente abre os nossos lábios, a gente vai saber orar com eficácia e com verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo, se vocês forem parar para pensar, lembra que a partir do verso 22 nós estávamos lendo assim, que a criação geme, olha só, e nós também gememos. E aí depois fala que o Espírito Santo geme. Com o Espírito Santo geme. Olha só que interessante, irmãos. Fala que nós não sabemos como orar, mas que ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe qual é a vontade de Deus. Irmãos, olha que interessante. O que é isso? É que quando o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando a gente abre a nossa voz, abre a nossa boca como porta-voz de Deus, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e ele coloca na nossa boca qual é a oração mais eficaz que a gente tem que fazer. Ou seja, é o Espírito Santo que sabe como orar diante de Deus. E vocês percebem? Por isso que ele fala, abre a boca. A Bíblia diz, se você não sabe o que falar, na hora certa o Senhor vai colocar a palavra certa para você orar. Vocês percebem? Então é nesse momento é que o Espírito Santo, a fala que sai de dentro de nós, vem do Espírito, que corresponde à verdadeira necessidade do momento. Irmãos, ou seja, quando nós nos entregamos a Deus em oração, Ele nos usa dessa maneira. Então, em outras palavras, assim como toda a criação geme e está em agonia, o Espírito Santo, do mesmo jeito, também vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conhece a vontade de Deus e ele realmente vai fazer com que a nossa oração fique em harmonia com a vontade de Deus. Ele coloca através das nossas vidas, ele nos ajuda, nos ensina a ser intercessor. E o poder que estava sobre Adão antes de pecar, retorna para nós através da oração e do Espírito Santo que habita em nós. Vocês percebem, irmãos? Aleluia.
E aí continua. Sabemos que todas as coisas, verso 28. Estamos terminando. Sabemos que Deus age. Agora dá para vocês entenderem e faz sentido o que nós estamos falando? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é só coisa boazinha. Aí você vai perceber que se acontecer alguma coisa de você morrer, Deus agiu para o bem daqueles que o amam. Você não vai ter mais medo. Olha só, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que é Jesus, né? E aos que predestinou também chamou, e aos que justificou, Olha só, verso depois um pouquinho mais para frente. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou dizendo isso, irmãos, no sentido de reino. Porque este mundo ainda não está firmado em Jesus atuando no mundo. Jesus atua, olha só, de uma forma, e nós vamos voltar depois em Romanos 1 só para concluir. Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós somos filhos. Nós estamos aqui peregrinos. Nada pode nos fazer mal. Porque a nossa vida está guardada em Cristo. Não é o nosso corpo, é a nossa vida. E a nossa vida é no Espírito. Percebem o que eu estou dizendo? Olha só. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha o amor de Deus. Como não juntamente com ele, com Jesus, e de graça vai dar todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só, irmãos, quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Fora o Espírito Santo, que já é tudo, a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito legal que eu vou falar. Eu não sei se você já pensou nisso. Vocês entendem? Como que é? Eu gaguejei. Vocês entendem que Deus, ele é um Deus eterno? Tudo é num ato simples e eterno, tudo já está diante de Deus. Aleluia. Vocês percebem? Assim, a gente acha assim, acha assim, que Jesus vai todo momento falar assim, vocês fazem alguma coisa e Jesus vai lá, olha aquela pessoa lá, e vai intercedendo por você. Irmãos, a intercessão de Jesus, ela não é diária. Presta atenção no que eu vou dizer, é o que eu entendo disso. E eu creio que isso faz sentido. Jesus, ele está lá no céu à direita de Deus. Em todo momento, Deus, ele está... Presta atenção nisso, isso é muito forte e sério e eu acredito que você talvez não saiba. Jesus está lá, à direita de Deus, com as mãos marcadas, mostrando que ele venceu a morte e que ele se faz de intercessor para todo aquele que está nele. Ou seja, toda vez que Deus olhar para essa pessoa, vai olhar através de Cristo. O que é a intercessão de Jesus? Quando Deus, pelo seu ato de justiça soberano, que ele não pode ter contato com o pecado, quando ele olha para um pecador, automaticamente ele olha para Jesus, porque é através de Jesus que ele olha para o pecador, e Jesus naturalmente já está intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão de Jesus é a própria presença de Jesus no céu, vivo, que venceu, que a morte não teve poder. Então, toda vez que Deus olha para Jesus, é Jesus intercedendo por nós. Então, não é a intercessão que Jesus fala, a presença de Jesus é a intercessão. A presença de Jesus, oh, aleluia, é a intercessão suprema. Aleluia. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo agora? Ou seja, Jesus não tem toda hora que levantar e fazer de novo a intercessão. A intercessão já foi feita na cruz. A intercessão já foi feita na cruz. A intercessão, tudo já está consumado. Jesus não precisa ficar intercedendo toda hora.
Seria pouco, muito para ser, muito pequeno por ser Deus, né, irmãos? Irmãos, não há nenhuma condenação sobre nós. Não há, não há, não há, não há. Então, aquele que entrou de repente mais no final, volta a isso e pega o fio da meada, porque você vai ser cheio da presença de Deus. Você vai ser cheio. Então você percebe, olha lá, diante dessa visão que eu tô falando, que Jesus, ele está lá, manifesto, vivo, ressurreto com poder e autoridade no céu. Mandou o Espírito Santo que habita em nós e Deus reina através de nós. Diante de tudo isso que nós estamos falando, olha lá, quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. Ou seja, Deus, ele está ali, olhando para Cristo do lado dele, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Olha só, quem nos separará do amor de Cristo? Será o coronavírus? Será a gripe? Será o financeiro? Será qualquer outra coisa? É isso que vai nos separar? Será a morte? Olha só, será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? A nudez, perigo, espada? Como está escrito? O está escrito é de Salmo 44, 22, tá? Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, porque o mundo está no maligno. É natural sermos perseguidos, irmãos. Deus ainda não está reinando fisicamente nessa terra. Ele reina através da sua igreja. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, porque o mundo está no maligno. O maligno quer nos destruir. Para que você se surpreende, irmãos? E o problema é que você, ao invés de orar pela vida que está te perseguindo, porque essa vida, irmãos, não tem Cristo. Eles não sabem. Nós é que reinamos. Então a gente baixa no nível do pecador. Do pecador não que nós não tenhamos pecado, mas nós na verdade, o nosso pecado que nos leva à morte, nós somos remidos disso. Nós erramos o alvo todo momento. Mas aquele que não tem Cristo, eu estou dizendo, aquele que está em estado de morte eterna, a gente baixa no mesmo nível e dá atenção para ele. Ele precisa do nosso olhar de misericórdia, nosso olhar de amor, nosso olhar de intercessor que tem o Espírito Santo habitando dentro. Olha só, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Verso 37. Mas em todas estas coisas, o céu é muito maior que isso, a eternidade é muito maior que isso. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. Repete aí comigo. Estou convencido. Repete. Enquanto o Daniel repete, eu entendo que são vocês repetindo, tá? Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e eu quero ler Romanos 8, que foi o que o pastor Daniel disse. É Romanos 1. Romanos 1. É Romanos 1. Não é Romanos 8. Romanos 1. Olha só. Romanos 1, ele começa a falar algumas coisas. E ele começa a falar assim, ó. Peraí. Verso 16. Romanos 1, verso 16. Olha para vocês verem como que tá a situação do mundo, irmãos. Olha só. Não me envergonhe do evangelho. Tem gente que anda sem vergonha do evangelho, né, irmãos? Será que entre nós que estamos aqui tem alguém que se envergonha do evangelho? Porque não sabe o que é poder de Deus, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Ou seja, Jesus, a boa nova, é o poder de Deus. Manifesto, que é Cristo. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, para todos.
Porque do evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é pela fé. O justo viverá pela fé. Aí fala o verso 18. A ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade. Porque aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Aí ele começa a falar assim, ó. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, que é o seu poder, o seu eterno poder e a natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, é indesculpável o homem dizer que Deus não existe. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram, tal. E trocaram a glória, verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Aí verso 24. Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo do seu coração. Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram o ser criado em vez do Criador. Por causa disso, 26. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Verso 27. Homens abandonaram as relações naturais, começaram a cometer atos indecentes. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento, eles o entregou a uma disposição mental reprovável. Cheios de tal, insensatos. Embora conheceram o justo decreto de Deus, o que eu tô falando aqui, que eu quero que vocês depois leiam com bastante... Nós vamos parar já. Que a criação, lá, caída, por conta do pecado, a tendência é só produzir frutos que levam à morte. Frutos não, né? Obras da carne que levam à morte. Irmãos, nós temos um Deus que está no controle das nossas vidas. Aleluia. Porque nascemos de novo. Aleluia. E através disso, nós temos autoridade para falar para outras vidas. Para que essas vidas também venham a realmente a considerar esse Deus que quer realmente nós, os teus filhos, morando com Ele na eternidade. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor possa ter falado com você de uma forma grandiosa. Glória a Deus. Eu quero agora pedir para o pastor Daniel orar e para que isso seja cimentado no coração. Guardado aí dentro de você. Não vai embora, ore conosco. Amém. Fica aí. Aleluia. Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então Adão, ele dominava a terra. Dominava. Vocês entenderam, irmãos, o porquê da oração? E aí Adão perdeu o poder. Perdeu o por causa poder do pecado. porque ele deu ouvido à sugestão de Satanás. Isso. E aí o depois... domínio de Gênesis 21, 26 que Deus tinha dado ao homem, passou o domínio a quem? Ao homem. Passou, que ele deu Sim, ao homem, depois passou para quem? Pecou, passou para Satanás. Ele fez assim, né? É. Deus me deu a terra, mas agora eu vou dar ouvido para você? Então tá, vamos governar. Então você Isso. governa. Mas aí depois que eu me torno então filho de Deus... Eu não tenho mais o domínio sobre a terra. Eu tenho agora a autoridade de Deus Isso. para Deus reinar através de mim. Aí eu tenho. E essa autoridade, então, eu entendi junto com os meus irmãos aí, o quê? Que quando eu oro... O diabo treme. Quando eu oro, o inferno cai. Deixa eu. Mas o que eu tô querendo entender junto com os irmãos Deus é aqui. capaz, sim, de parar o Isso. inimigo. De parar o inimigo. Então, quando eu oro. Então, Irmãos, abre a boca pra orar. aí então esse domínio. Peraí, só um minutinho. Abre a boca assim, ó. Tosse, vamos ver se vamos orar para ela tossir de novo? Não, tá repreendido. Em nome de Jesus. Então, quando eu oro, algo acontece na terra através do fluir do Espírito Santo de Deus, é isso? E esse poder E onde está o Espírito Santo de Deus? Esse poder que estava sobre Adão, quando eu me tornei filho de Deus agora, eu passo a ter o mesmo poder através da oração com a ajuda do Espírito Santo que leva a minha oração ao Pai e move todas as coisas aqui nessa terra. É, porque a partir do momento, irmãos, olha só, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o que acontece? Nós somos ligados de novo a Deus. Então, o mesmo relacionamento que Deus tinha lá com Adão, nós temos que ter com Deus. Meu Pai. E aí o relacionamento que Adão tinha com Deus
era que Deus vinha Engraçado que Deus, passear no jardim, só que é assim, né? só que vamos parar pra pensar uma coisa mais louca? Deus, ele, na verdade, ele disse que falava com Adão, mas Deus é espírito. Sim, Então Deus falava no espírito de Adão. sim. Então Adão já usava fé. É. E quando o Senhor vem e visita Adão, eu vi que, por que você está se escondendo, sabe? Porque o coração dele já começa a pensar. É. E assim o Senhor faz conosco também, na oração, através da oração. Deus é lindo, né? A Morgana, ele não para mesmo, né? Será que era você ou é eu? Sou eu. Não, sou eu. É que eu não paro de... Dínamos! Dínamos, é isso mesmo, Pardal. Dinamite, poder Dunamis, é de dinamis. Deus. É dinamis, dunamis, do grego é dinamite. Amém? Então vamos orar, amados? Amém, irmão? Vocês entenderam o mistério? Cadê a pastora era Iris? ela, é você que não para de falar. Ô, glória, é verdade, deixou. Não pode nem pôr a mão na boca. Ai, ai, meu E amanhã papai. nós vamos continuar nesse mistério aí. Em nome de Jesus. Amanhã é o pastor Daniel que vai falar. Ou eu, ou bam, 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 bam. Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Ó, Iris, glória a Deus. Ó a Iris aí. Os pastores que estão aí, ó, nós vamos liberar logo a live aí para vocês estarem sendo canais aí de bênção também. Posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Amém? Irmãos, então vamos entrar então, nós entendemos o que é a palavra, nós entendemos o que é esse poder, essa autoridade que está sobre as nossas vidas e nós vamos orar então, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, power, glória a Deus, papai querido, oh Deus, oh Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, juntamente, Deus, com os nossos irmãos, Senhor, com cada filho seu, Deus, que está nesse momento juntamente conosco, Pai. Sim, queremos Deus. te agradecer por essa palavra reveladora, Senhor, essa palavra reveladora que veio de encontro aos nossos corações, Senhor. Oh, Pai, eu creio que alguns dos nossos irmãos, Senhor, abriram o entendimento, Glória Senhor a amado, Deus. e vão passar, Deus, Amém. a conversar mais contigo, E a ser mais autoridade, Senhor, a ter mais e a ousadia, ter mais ousadia, sim, intrepidez, Senhor amado, com o seu Santo Espírito, baseado sempre no Pai. amor, Senhor. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus, Pai, nada nos segura. levanta mesmo, Obrigada, Senhor, Jesus. levanta mesmo intercessores, Senhor amado, para que estejam sempre apostos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, orando, clamando por essa terra, Senhor, clamando, Senhor amado, por esse governo, Senhor, pelas autoridades, Senhor amado, dos estados, do país, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, Papai Jesus. de amor, todas as autoridades constituídas na terra, nós oramos Em nome a de Ti, Jesus, Senhor, em nome para que de o Senhor Jesus. venha trazer, Alcança Senhor amado, cada um ali, meu controle, Pai. Senhor, em nome de Jesus em nome de Cristo, Jesus, Papai de amor, como nós ouvimos na Sua palavra, o sacrifício já foi, Senhor amado, feito. nome de O Jesus. Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, Em nome Pai. de Jesus. Oh, Senhor amado, nome de tudo já Jesus. foi pago, Senhor amado, pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu peço a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha visitar, Deus, o lar de cada vida aqui representada, Senhor. nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo, Em nome Pai, de que Jesus. o Seu grande amor, Senhor amado, esteja sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Aquele que se sente, Senhor amado, solitário, Deus, nessa noite, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Em nome de Jesus. Visita essa vida, Senhor. Abraça essa vida, Senhor. Envolve com o Seu grande amor essa Espírito vida, Santo, Pai. ser aquele que Em nome sustenta do o Senhor fraco, Jesus Pai. Cristo, Papai de amor. Ser intercede Sabemos, por nós. Senhor amado, que esse momento está passando, Senhor. Sabemos que a vitória é nossa, Sim, Senhor. meu Deus. Sabemos que já deu tudo certo, Sim, meu Deus. Senhor. Já deu sim tudo certo na vida dos nossos irmãos. Em Já nome de deu Jesus. tudo certo, Em Senhor nome de amado, Jesus. sim, nesse Em nome país, de Senhor. Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, te Pai, de encontro agradecemos mesmo aos enfermos, Pai. por esse Entrar momento nas vidas, especial, saúde, Senhor. Pai.
na sua Dá presença, sabedoria ao nosso Senhor. presidente. Em nome do Senhor Jesus Dá Cristo, sabedoria a Deus. ele, Pai. Em nome de Visita Jesus. ele em sonhos, Em visita nome ele, de Pai. Jesus. Amém, amados. Amém, irmãos? Que possa ir mesmo de encontro aos enfermos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver testemunhos, viu? Depois, aí nos comentários, você pode colocar aí o que o Senhor está fazendo na sua vida. Mesmo depois que a gente sai do ar, tem como você fazer os comentários e faça o seu comentário Irmãos, de como o Senhor está agindo aí na sua vida. Deixa eu só falar uma coisinha antes de terminar. Eu acredito e eu tenho certeza que essa palavra falou muito com todos nós, E eu quero pedir. Na verdade, eu nem precisaria fazer assim, né? Porque acho que tem que fluir mesmo. Tamanha foi a presença de Deus. Pensem nas pessoas que vocês conhecem. Manda o link. Compartilharam pelo Face? Ótimo, mas compartilha todos os seus contatos do WhatsApp. Compartilha esse link para as pessoas ouvirem, para as pessoas serem alcançadas. Para eles serem libertos. Vamos compartilhando a palavra de Deus, independente de quem fala. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo possa ter liberdade nas redes sociais para operar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não vamos ser egoístas, viu? Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, às 8 horas da noite de novo. Sempre eu estou entrando às 17h30 e colocando um louvor de oração no fundo. Está sendo bênção, né, amor? E está sendo bênção. Alguns irmãos estão entrando. Não travou hoje nenhuma vez. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Sejam bênção. Quando vocês deitarem, vão dormir, porque só o Senhor os faz habitar em segurança. Continue orando por mim, tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Por todos nós, né? A paz do Senhor Jesus.